Hoje circulam rumores de que os Estados Unidos estão retirando suas forças do Oriente Médio. As tropas que foram enviadas para lá por volta de fevereiro para se preparar para lançar essa guerra, há relatos sobre isso. Eu ainda não vi nada confirmado, mas dizem que elas já receberam ordens de redistribuição e que em algum momento vão voltar. Isso é uma boa notícia, porque essa intervenção nunca deveria ter acontecido. Mas também é uma boa notícia, porque indica que o governo americano e o Pentágono finalmente reconheceram algo que é óbvio para tanta gente. Não existe uma solução militar para essa guerra, então não faz sentido tentar de novo. Mas, na verdade, a situação é ainda pior do que isso. Saiu uma notícia, e dá para ver ali a manchete do Wall Street Journal. Acho que foi publicada ontem. E eu acho importante destacar isso aqui, porque a gente vinha dizendo, nas semanas e meses antes dessa guerra, que era uma loucura, que não havia solução militar, que não havia como vencer. E a gente explicou os motivos, que eram totalmente evidentes. E claro, uma das coisas que mais me afetaram, pessoalmente, como alguém que já esteve em combate 4 vezes, foi a perda de vidas, a morte de americanos, os ferimentos em americanos. Essa era a minha maior preocupação. E estava tão claro que não íamos ter sucesso. Mesmo assim, não, vamos tentar mesmo. É claro que o presidente chegou a essa conclusão depois de muita gente aconselhar que ele seguisse por esse caminho. Mas isso não foi uma decisão sem custo. E não é só que a guerra não conseguiu atingir o nosso objetivo. Não é só que não houve mudança de regime, que não destruímos os mísseis deles, que não conseguimos atravessar aquelas cidades militares subterrâneas de mísseis de que eu já falei tantas vezes, mostrando inclusive esta aqui, esse corte, sob uma das montanhas de granito. Uma de pelo menos 30 que a gente conhece, 33, se não me engano, é o número exato. Não foi só que não conseguimos passar por elas, mas o custo de tentar. E é por isso que eu espero que esse relatório seja verdadeiro, que estejamos realmente redistribuindo nossas forças para não sofrer mais danos. E eu acho que é importante e também necessário não só falar sobre o custo humano que tivemos, que é a minha principal preocupação, mas também sobre a degradação da nossa capacidade de segurança nacional, especialmente no Oriente Médio. Vamos dar uma olhada em alguns desses casos específicos. Eu vou voltar ao artigo que mencionava como o Irã devastou uma base naval americana. Vamos começar analisando um caso mais recente, um local específico na nossa instalação de apoio naval no Bahrein. A base da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein foi repetidamente atacada entre o fim de fevereiro e junho. Os ataques que conseguiram atingir o alvo causaram grandes danos, segundo uma análise do Wall Street Journal, baseada em imagens de satélite, vídeos nas redes sociais e entrevistas com militares da ativa e veteranos. Danos que o Pentágono ainda não reconheceu publicamente. Os alvos mais atingidos foram o quartel-general de comando e pelo menos uma dúzia de outros prédios, além de 2 terminais de comunicação via satélite. Eles também divulgaram essas fotos de satélite mostrando parte dos danos específicos. E o que fica muito claro nelas é que os iranianos sabiam exatamente o que atingir. Eles acertaram exatamente o que miraram, e a gente não conseguiu impedir que os mísseis chegassem. Na semana passada, tivemos o Ted Postol no nosso programa. Ele fez um episódio inteiro sobre isso, que você pode procurar e assistir, e eu recomendo muito. O argumento e a análise dele, baseados em evidências, tanto em vídeo quanto nesse tipo de dado, é que algo em torno de menos de 5% dos mísseis iranianos foi realmente interceptado, apesar dessas alegações, que ele chama de absurdas, de que 90%, ou quase tudo que eles lançaram, teria sido derrubado. Foi o que a gente afirmou. Mas é só olhar essas imagens aqui. O Gary está mostrando mais algumas agora. Algumas das coisas que eram mais importantes para nós. Os mísseis passaram e acertaram exatamente o que estavam mirando. Então, mesmo que eu até mostrei esse vídeo mais cedo no nosso programa,
A secretária Hicks, mais ou menos nesse mesmo momento, estava dizendo que basicamente a gente tinha devastado o Irã, destruído tudo, 90% dos mísseis deles abatidos, 95% dos drones, o Estreito de Hormuz cambaleando, sem muita atividade. A gente só destacou o quão absurda essa narrativa se mostrou com o tempo. Mas agora que estamos recebendo informações mais detalhadas, mesmo quando ele fazia aquelas declarações, ele já sabia o quanto as nossas áreas estavam devastadas, o quanto as nossas bases estavam destruídas. A gente não conseguiu se proteger. Não conseguimos proteger nossos aliados. E literalmente abandonamos todos esses locais. E os iranianos, mesmo sendo ridicularizados por supostamente não terem capacidade, conseguiram penetrar nas nossas defesas aéreas. Isso inclui os Estados Unidos, nossos aliados na região e também Israel. Eles conseguiram atingir exatamente o que estavam mirando. E você viu, e eu vou voltar e te mostrar isso de novo. Olha só, esses são alvos de precisão. Eles acertaram exatamente o que estavam mirando e sabiam muito bem o que estavam atacando. Em um dos outros vídeos, Gary, acho que foi mostrado há pouco, aparece um dos grandes radares, porque foi ali que aconteceu parte dos danos mais significativos. E isso aí é a base naval do Bahrein. Isso mesmo, essa aí. E dá pra ver em toda aquela área que era um drone. Acho que a gente já tinha comentado isso na época, mas vale repetir agora. Aquilo nem era um míssil balístico iraniano, que é bem mais difícil de interceptar. Era um drone lento, e mesmo assim conseguiu passar por uma base americana e explodir. Acho que foi aquele... Não me cobre exatamente, mas acredito que foi um dos radares, um daqueles radares que custaram bilhões de dólares que a gente perdeu. Ele cobriu uma área enorme e basicamente nos deixou cegos, ou quase cegos, em várias regiões ali por perto. Esse foi um. E isso foi só no Bahrein. Mas como a BBC noticiou há pouco tempo, o Irã já danificou 20 bases militares dos Estados Unidos desde o início da guerra. Desde o fim de fevereiro, o Irã atacou instalações importantes em 8 países do Oriente Médio, causando milhões de dólares em prejuízos a sistemas de defesa aérea de última geração, aviões de reabastecimento e radares. O Irã mirou tanto bases americanas quanto instalações militares compartilhadas, em retaliação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano e no Líbano, nos últimos 3 meses. Olha, a gente precisa reconhecer uma coisa. O presidente Trump foi questionado, acho que foi há mais ou menos uma semana, quero dizer, naquela entrevista da Axios. Isso foi essa mesmo. Perguntaram para ele, você reconhece algum limite para o seu poder? E ele respondeu, não. Eu não reconheço nenhum limite para o meu poder. Eu não sei se ele estava falando de limites constitucionais ou de restrições dentro do próprio governo, ou se ele se referia ao exercício prático desse poder. Mas para ele, não existem limites. Seja qual for o sentido, dá para ver claramente, pelas ordens que ele deu, que ele acreditava, e ele repete isso até cansar, que os Estados Unidos têm o exército mais poderoso da história do mundo, e que ninguém chega nem perto disso. Ele repete isso o tempo todo, especialmente nos primeiros 40 dias dessa guerra. Mas existem limites importantes para esse poder. Deveria haver limites políticos, diplomáticos e legais, mas isso é uma discussão para outro momento. O fato é que, goste ele ou não, há limites significativos para o que a gente pode fazer agora. E é importante destacar isso aqui. Estamos falando do Irã. O Irã era, no começo dessa guerra, uma potência regional intermediária. A gente acabou transformando o país em outra coisa. Mas no início, ele era uma força militar regional que nunca tinha atacado diretamente nenhum outro país. Eles nunca tinham atacado Israel. Nunca tinham atacado nenhum dos outros atores da região, embora eles mesmos tenham sido atacados por Israel, pelos Estados Unidos e, claro, pelo Iraque durante a guerra Irã-Iraque, ao longo dos seus 47 anos de existência.
Agora, houve algumas ações por procuração e algumas coisas indiretas feitas dos dois lados, sim, mas eu estou falando de ações de guerra de verdade, que nunca tinham acontecido antes. Então, eles não eram uma ameaça para ninguém. Não era uma ameaça para Israel. Israel tem armas nucleares, obviamente. O Irã não é uma ameaça para Israel, não uma ameaça real, uma ameaça emocional talvez, mas não uma ameaça concreta. E com certeza, não era uma ameaça para os Estados Unidos. Então a gente não devia ter ido para a guerra de jeito nenhum. Isso deveria ter ficado muito claro. Mas agora a gente vê que tentou trazer todo esse poder de combate para frente. Todos esses porta-aviões, todos esses destroyers, todas essas fragatas de mísseis. E claro, também o poder baseado em terra, as aeronaves que tínhamos posicionadas nossas bases aéreas por toda a região. B-52, F-16, F-15, F-22, o que você quiser. Praticamente tudo foi envolvido ali. A-10, helicópteros Apache, aeronaves de ataque, todo tipo de poder de combate reunido aqui. E mesmo assim, não conseguimos fazer o Irã, essa potência intermediária, se submeter. Não retomamos o Estreito de Hormuz deles. Não eliminamos seus líderes de forma que o governo caísse, porque eles simplesmente os substituíram e depois protegeram os que vieram em seguida. A gente não destruiu a Guarda Revolucionária Iraniana, mesmo depois do presidente Trump ter dito, de forma bem famosa, que todos eles teriam que se render ou enfrentar a morte certa. Isso não aconteceu. Quase nenhum deles, de fato, foi morto, falando dos membros reais da Guarda Revolucionária. A gente disse que ia destruir a marinha deles. E sim, explodimos um monte de navios, centenas que estavam na superfície. Mas quase nenhum dos barcos rápidos, aqueles que realmente têm capacidade de influenciar o que acontece no Estreito de Hormuz, que é uma das principais formas de controle que eles tinham ali. A gente não impediu isso. Nunca impediu. E sim, destruímos a maior parte das aeronaves deles, embora não todas, porque como ficou bem conhecido, eles chegaram a realizar alguns ataques aéreos importantes nos primeiros dias da guerra. Não foi um fator decisivo, mas aconteceu. Mas esse não é o principal poder aéreo deles. O principal poder aéreo deles está nas forças de mísseis e na capacidade de drones. Agora, eu mostrei para você mais cedo, num programa, a secretária Hicks, dizendo que tudo isso tinha sido praticamente destruído nas 2 primeiras semanas da guerra. Na época, isso já parecia uma piada, e depois ficou provado que era falso. Então, é por isso que a gente vê todas essas coisas acontecendo. A gente não conseguiu impedir isso. Não conseguimos com a defesa aérea. Não conseguimos atacando diretamente os mísseis, porque sim, quase todos estão protegidos por estruturas como essas. Então não dá para eliminar. A gente tentou, mas não deu. E o custo foi alto. 13 americanos mortos e 400 feridos em cerca de 40 dias de guerra. Só Deus sabe o que teria acontecido se a gente tivesse continuado. A gente também teve, claro, cerca de 20 bases que foram danificadas ou destruídas, a ponto de precisarmos abandoná-las. E nem é só isso. Quando você olha para o dano físico, e até naquele vídeo que o Gary mostrou há pouco, em que dava para ver aquela grande instalação de radar circular sendo atingida, dava para ver que aquilo ficava dentro da base. E praticamente nenhum dos outros prédios que apareciam ali tinha sido atingido até aquele momento. Em alguns casos, dá para ver que os prédios ao redor ficaram intactos. Então eles certamente não destruíram a base acabando com tudo. Mas mostraram que podiam atingir o que quisessem. E segundo aquele artigo do Wall Street Journal, quando entrevistaram pessoas no Pentágono, elas disseram algo como, bom, estamos tentando parecer nobres. A gente está priorizando as tropas em vez das instalações. Então, retiramos o pessoal. Basicamente, abandonamos essas bases. Agora, pensa um pouco sobre isso. Deixa isso realmente te atingir. É importante entender. Segundo o presidente Trump, estamos falando do exército mais poderoso da história do mundo, não só agora, mas de todos os tempos. E mesmo assim, esse poder regional de médio porte, que nunca tinha entrado em guerra com ninguém até então, até 2025.
Agora, em 2026, quando pela segunda vez começamos uma guerra com eles, eles começam a revidar pela primeira vez. Porque, na prática, eles não fizeram quase nada depois da guerra de 12 dias de 2025. Só alguns ajustes, umas ações de fachada, só para parecer que tinham feito algo e poder encerrar o conflito. Dessa vez, eles disseram, tudo bem, isso não funcionou. Então agora a gente vai realmente atacar vocês. E eles já tinham sinalizado isso antes, mas a gente não acreditou. O presidente Trump mostrou isso no canal antes de acontecer. Ele disse não vai acontecer. Eles já disseram isso antes e não fizeram. Então ele concluiu que nunca fariam de novo. A gente achou que ele tinha liberdade total para agir, mas dessa vez eles fizeram. E agora a gente vê que 20 bases foram atingidas e todos aqueles americanos ficaram feridos. E tem outra coisa que ele vive repetindo, que é sobre o poder aéreo. Mas mesmo nisso, quando a gente olha, tem um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso, o CRS, que saiu no dia 13 de maio. Numa audiência no dia 12 de maio, o controlador interino do Pentágono, Jules Hurst III, declarou que a estimativa de custo do departamento para as operações militares no Irã é de 29 bilhões de dólares. Nesse relatório estavam listadas 42 aeronaves de asa fixa ou rotativa, incluindo aeronaves não tripuladas, como alguns desses drones MQ-9, que teriam sido perdidos ou danificados nos combates por lá. A gente já mostrou esse gráfico antes. Ele mostra como são essas 42 aeronaves. E isso cobre o período desde o início da guerra até o dia 8 de junho. Estamos falando de bilhões de dólares em aeronaves, além de todo o resto. Nós não conseguimos deter essa potência regional intermediária. E nem era a maior potência da região. O que você acha que vai acontecer? Pense bem nisso. Prestem atenção, pessoal. Consider this. Listen carefully here, folks. What do you think would happen if we had to fight Russia? O que você acha que aconteceria se a gente tivesse que lutar contra a Rússia, ou contra a China, ou até mesmo contra a Coreia do Norte, que, todas as três, têm muito mais sistemas de armas e capacidades do que o Irã? As forças de mísseis, em todos esses três casos, são bem maiores. A China está em outro nível, muito acima até da Rússia. E a Rússia, por sua vez, está muito acima da OTAN e dos Estados Unidos juntos. Eu não sei qual é o número atual na Coreia do Norte, mas é bem mais do que o que os ucranianos têm, ou o que os iranianos têm. Então, se a gente tivesse que lutar contra qualquer um deles, e pior ainda, se entrássemos numa guerra regional e tivéssemos que enfrentar todos ao mesmo tempo, que chance a gente teria de vencer? What hope would we have to succeed? We couldn't even defend our bases in the A gente não conseguiu nem defender nossas bases no Oriente Médio contra uma potência regional de médio porte. Como você acha que ficariam nossas bases na Europa se entrássemos em conflito com a Rússia? E as bases na Ásia, como você acha que sobreviveriam? No Japão, na Coreia do Sul, nas Filipinas, na Austrália, em alguns desses outros lugares, em Palau, acho que temos uma lá. Qualquer uma delas. O que você acha que vai acontecer quando, em vez de alguns poucos mísseis, vierem centenas, milhares de mísseis balísticos? Porque tanto a China quanto a Rússia têm capacidade de lançar esse tipo de ataque contra essas bases nessas regiões. A gente não conseguiu nem nos proteger, muito menos proteger nossos aliados no Oriente Médio. Você acha que a gente se sairia melhor contra um inimigo muito mais capaz, como a Rússia? Pelo que parece, a defesa aérea deles é melhor que a nossa, melhor do que a dos iranianos. Os iranianos tinham alguns sistemas russos S-300, aparentemente mais antigos, que também foram penetrados. Eles também não defenderam muita coisa, mas como tinham muita infraestrutura subterrânea, já tinham previsto isso, então não fez tanta diferença na capacidade deles de fazer guerra. Agora, pelo que a gente tem visto na guerra entre Rússia e Ucrânia, os russos têm uma defesa aérea bem mais avançada, tanto contra drones quanto contra mísseis, e os ucranianos continuam tentando enfrentar isso lá. E olha, os chineses provavelmente estão num nível ainda acima da Rússia.
E muitas dessas categorias realmente prestaram atenção no que aconteceu naquela guerra e fizeram muito para se preparar para isso, principalmente no que diz respeito à capacidade industrial de sustentar operações em alto nível por um longo período e continuar usando mísseis em grande quantidade e substituindo-os. Nós praticamente não temos nada disso. Isso deveria levar os Estados Unidos a uma percepção fria e realista de que temos limites significativos de poder. Não é para dizer que somos impotentes. Não somos. Nós, sem dúvida, temos a capacidade de causar muito dano e sofrimento a outros. E se alguém quiser nos desafiar, vai pagar um preço alto, muito alto. É por isso que temos uma capacidade nacional de defesa. E devemos tê-la. Eu defendo muito isso. Acho que a gente devia fazer várias outras coisas de um jeito diferente do que faz hoje. Mas acredite, a última coisa que eu quero é que a gente, sei lá, simplesmente esqueça da importância de ter uma defesa nacional. Eu não sou a favor disso, de jeito nenhum. Mas eu acredito profundamente, e o que eu estou mostrando aqui hoje é uma boa prova disso, que a gente precisa reconhecer que o nosso poder tem limites. E isso deveria mudar completamente a nossa estratégia. Isso deveria acabar com qualquer ilusão que o presidente tenha, ou o ministro da Defesa, ou os membros do Congresso. Eles precisam entender que não importa o que a gente quer fazer. O que importa é o que a gente consegue fazer e também o que os outros conseguem fazer. E essa é a parte da equação que a gente sempre ignorou. A gente achava que os outros não podiam fazer nada, que podíamos fazer o que quiséssemos e que eles teriam que se curvar à nossa vontade. E tudo o que precisávamos fazer era lançar alguns mísseis, explodir algumas coisas e pronto. Eles entenderiam o recado, parariam e fariam o que a gente queria. E para ser sincero, era assim mesmo que funcionava. É preciso deixar isso claro, especialmente depois do fim da Guerra Fria. E, na verdade, até antes disso, por um bom tempo. Era exatamente assim que as coisas aconteciam, seja falando da Somália, dos Balcãs, da Líbia, no governo Obama, da Síria sob vários governos, do Afeganistão, enfim, até do Iraque até hoje, e da Venezuela também. Quase ninguém fez nada em troca. O custo para a gente, fisicamente e militarmente, não foi tão grande assim. Sim, a guerra do Iraque fracassou, a guerra do Afeganistão também fracassou. A gente não atingiu nossos objetivos, mas no fim das contas, isso não nos custou tanto assim, tirando, claro, alguns dos meus colegas e antigos companheiros das Forças Armadas. Para eles, custou a vida. Para muitos outros, custou muita coisa também. Custou para vários de nós, mas para o país em si, não custou quase nada. Quase não houve perdas em combate, além das tropas e veículos que foram destruídos por explosivos improvisados e coisas do tipo. Mas estamos falando de aviões, tanques, navios e tudo mais. Nada disso funcionou. A gente não teve nenhum resultado. Nada mesmo. Agora, veja bem, a gente percebeu que nem as nossas próprias bases a gente consegue proteger. E isso devia servir de alerta para todas as nossas bases na Europa, porque a Rússia pode atingir qualquer uma delas. A gente não consegue proteger nenhuma. Entende o que isso significa? Isso mostra também os limites da tecnologia. Toda essa conversa sobre o sistema THAAD, os PAC-3 e outros tipos de defesa aérea que nós e nossos aliados temos. Essa história de que eles têm 90% de eficácia é pura ficção. Essa ideia de gastar bilhões de dólares nesse esquema de cúpula dourada agora é tão absurda quanto aquele projeto de Guerra nas Estrelas do Reagan. Isso não vai funcionar, porque o que a gente tem agora já não está funcionando. O Ted Postol mostrou isso de forma bem clara, mas dá para ver aqui mesmo. Não está funcionando. A gente não defendeu nenhum deles. Essa foi uma base. Eram 20. E isso sem nem contar os nossos aliados que também foram atingidos e que estavam confiando nessas defesas. Elas não funcionaram. Eu poderia ter mostrado uma porção de fotos de Israel. Israel tinha tecnologia parecida, em alguns casos, exatamente a mesma. O THAAD e os PAC-3 também foram usados lá.
Teve o problema com o sistema Arrow 2 e 3, o David Sling por cima de tudo isso. Todos esses componentes diferentes, relativamente ineficazes, alguns só um pouco eficazes e outros nada eficazes. É aí que a gente tá. Se a gente entrar numa guerra com a Rússia, na Ucrânia e na Europa, o resultado vai ser o mesmo. Aquelas imagens que eu te mostrei, qualquer coisa que os russos quiserem atingir, eles vão acertar. Esquece até as armas hipersônicas, que a gente sabe que não consegue interceptar. Mesmo as outras, como alguns dos Kinjal e outras coisas que a Ucrânia diz derrubar com frequência, eu sou cético quanto a isso, porque eles não têm nenhuma capacidade mágica que a gente não tenha. E mesmo assim, você vê os vídeos todo dia. Todo dia aparece mais coisa passando por lá. Sejam as bombas planadoras, os KH-101, os Kinjal, o que for, tudo isso claramente é russo. Tá tudo passando. Seja qual for a porcentagem real, quase tudo tá chegando ao destino. A mesma coisa aconteceria se eles atacassem bases americanas ou instalações europeias que produzem drones para a Ucrânia, que fabricam motores de foguete para os mísseis de longo alcance e por aí vai, qualquer tipo de fábrica que construa qualquer coisa. Elas são praticamente impenetráveis, vão ser atingidas. E claro, é exatamente o mesmo em todas as situações que eu mencionei. Todas aquelas bases na Ásia, todas as nossas bases lá, vão ser atingidas do mesmo jeito se a gente entrar em guerra com a China. As bases deles também vão ser atingidas, porque seja qual for a defesa aérea que eles tenham, o nosso material também vai conseguir passar, porque a gente tem muita coisa poderosa. Mas a China é um país enorme, a Rússia é ainda maior, e eles têm o quê? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China e 140 milhões na Rússia. É tudo muito espalhado. Eles aprenderam algumas lições. Tem instalações subterrâneas. Eu não estou tão atualizado sobre a capacidade chinesa, mas sei que eles fazem muitos túneis subterrâneos, então dá para imaginar que boa parte das coisas deles também fica debaixo da terra. As nossas ficam todas expostas. As da Europa, pelo que eu entendo, ou pelo menos a grande maioria, também ficam expostas. Tem endereços. A Rússia chegou a publicar uma lista de alvos com, se não me engano, 500 locais diferentes, onde existem fábricas ou instalações militares de algum tipo. Eles disseram, essa é a nossa lista de alvos. O que vocês vão fazer a respeito? Olha, eu sei que a Rússia tem algumas coisas subterrâneas. Sei que a China também tem. A Coreia do Norte com certeza tem. Eu sei disso com absoluta certeza. Estudei muito esse assunto quando servi na Coreia do Sul. E a gente vê o que acontece com o Irã. Nós não temos. Então aprendam a lição aqui, meus amigos. Veja bem, já gastamos algo em torno de, as estimativas agora falam, entre 600 bilhões e 1 trilhão de dólares. É o que essa guerra já custou, mesmo se a gente não entrar em outra guerra de novo. Esses são custos de longo prazo. Eu acho que no curto prazo, estamos falando de cerca de 100 bilhões de dólares. Mas há todo tipo de custo adicional que agora vai ter que ser redistribuído ao longo de vários anos para tentar se recuperar de tudo isso. E eu nem estou falando da infraestrutura civil, da infraestrutura de petróleo, de gás, essas coisas que já vão levar anos para se reconstruir. Essa foi a decisão mais tola e desastrosa que alguém poderia ter tomado. Mas eu espero que a gente consiga tirar uma lição disso, reconhecendo que existem limites para o nosso poder. Isso aqui não é mais 1990, nem mesmo 2015. Agora é um novo mundo, porque alguém finalmente teve coragem de nos enfrentar, aguentou todos os mísseis que a gente mandou, sofreu o impacto, mas respondeu. E agora que a gente já percebeu que o poder tem limites, precisamos garantir que não vamos nos meter numa guerra que não seja só um constrangimento, daquelas em que dá para simplesmente retirar as tropas, como parece estar acontecendo agora, ou prestes a acontecer. Mas se a gente fala de algo na Europa ou na Ásia, pessoal, isso pode ser devastador, pode ser destrutivo para nós.
Essas também podem ser guerras que a gente pode perder militarmente, não só estrategicamente, não só um vexame, mas perder de verdade em termos de capacidade militar. A gente pode ser derrotado. É hora de aprender essas lições. A nossa segurança nacional precisa estar na defesa. Our national security should be on defense. We should go back to the Defense Department because A gente precisa voltar a olhar para o Departamento de Defesa, porque sim, nós temos capacidade de nos proteger. Temos como garantir que ninguém se atreva a lançar um ataque contra nós, porque eles precisam saber que vão pagar um preço altíssimo por isso. É isso que podemos fazer. Nós temos essa capacidade. As nossas forças armadas podem fazer isso, e é algo que o país pode bancar. Mas o que não dá para bancar são essas incursões tolas, essas guerras absurdas por escolha, que não nos ajudam em nada e ainda nos prejudicam. A gente precisa parar com isso, enquanto ainda dá tempo. Eu peço a Deus que eu nunca precise fazer um programa lá no futuro em que a gente tenha que resgatar esse vídeo porque não aprendemos a lição e acabamos fazendo alguma coisa lá fora. Que Deus nos livre disso. Vamos ouvir agora. Olha só todos esses custos que estão chegando para a gente nesse momento. Nossas bases navais, as bases espalhadas pela região, as aeronaves, tudo isso. Já estamos falando de uma perda de US$ 1 trilhão. Então, pessoal, não vamos aumentar ainda mais essa conta. Vamos ter juízo. Vamos colocar os pés no chão. Cuidar do nosso país. Cuidar da nossa defesa nacional. Mas parar de fazer coisas sem sentido enquanto ainda dá tempo. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. E olha, eu não tento convencer você a comprar ouro, nem dizer como investir sua carteira de ações, mas tem uma forma de nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você ama.